Hoje, no nosso país, a maior parte da produção de energia que consumimos vem das hidrelétricas, né? Mas por conta das constantes secas, o setor precisou de apoio em outro tipo de gerador de energia, as termoelétricas. Vamos ver. Reservatórios cheios. O mês de maio encerrou com armazenamento de água maior que 80% nas regiões sul e sudeste. Um nível histórico, segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico. No entanto, há apenas 2 anos, em 2021, o cenário era bem diferente, quando o país enfrentou uma das piores secas em sua história. A crise hídrica continua sendo... A situação tende a piorar. A estiagem atual... O número de municípios em situação de emergência por causa da seca já chega a 101 em Santa Catarina. As crises hídrica e energética preocupam... Manchetes de cerca de 1 ano revelam um cenário preocupante. A escassez de chuva impactou a agricultura, a criação de animais, faltou água em casa, nas torneiras, faltou água para a produção de energia. Hoje, a maior fatia da matriz energética brasileira é composta pela fonte hidráulica. Isto é, quase 65% da energia do país vem da água, dos rios que são represados pelas usinas. Mas, para essa energia ser gerada, os reservatórios precisam estar com os níveis de água sempre elevados. Sem chuva, esses níveis baixam e a produção de energia fica prejudicada. Foi o que aconteceu em 2021, mas também em 2014 e em 2001, quando houve até um apagão. A intermitência do sistema exigiu a complementariedade das térmicas para dar segurança. O presidente da Câmara de Meio Ambiente e Sustentabilidade da Fiesc lembra que há 2 anos o governo federal acionou todas as usinas térmicas e a gás do país para evitar o racionamento de energia. A maior crise hídrica em 91 anos fez surgir uma preocupação com a oferta de energia. Você tem menos água para gerar energia elétrica. Então, o que acontece? As indústrias precisam, a população em geral e as indústrias precisam rever ou se adaptar a essa situação de estresse hídrico e de, além de ter pouca água, também tem pouca energia. E o Brasil, para suprir a energia das hidroelétricas, ele acionou as termoelétricas. As termoelétricas a gás natural, as termoelétricas a carvão, precisaram ser demandadas para não ficar sem energia. A termoelétrica Jorge Lacerda, no sul de Santa Catarina, foi uma das unidades que ajudou a suprir a demanda de energia na última crise hídrica. Por isso, especialistas alertam que, embora haja uma situação confortável para a geração elétrica, o país não pode abrir mão de manter as fontes termoelétricas funcionando para garantir a segurança energética. O que aconteceu lá em 21 foi uma situação quase dramática, né? Onde todas as térmicas que tem no Brasil estavam operando, inclusive Jorge Lacerda, né? E não fossem essas térmicas operando, a gente provavelmente teria algum tipo de restrição ou corte de carga em determinados locais, em determinadas horas. O CEO da Diamante Energia compara as térmicas aos seguros que fazemos em veículos. O seguro só é acionado se há algum problema com o carro. As térmicas só são usadas se há um problema de escassez de suprimento de energia. Quando você tem um acidente no seu carro tem lá um dano, você aciona o seguro, né, e o seguro cobre os custos do reparo, né? A mesma coisa as térmicas, né? Se você tem um problema que está afetando a segurança de suprimento de energia para o país, você vai e aciona as térmicas. Agora, a mesma coisa você não pode fazer com uma eólica, por exemplo. Por quê? Porque você fala assim, olha, estou com um problema, eólica gera aí. E se não tiver vento? Né? Aí a eólica não tem como atender. Né? Da mesma forma solar, né? E da mesma forma hídrica. Né? Se não tem água no reservatório, como é que a hídrica vai dar segurança? Né? Então, acho que essa questão da segurança é muito importante. Né? E só hoje, a única fonte capaz de dar segurança energética para um país é a sua parcela de térmicas, porque ela gera independentemente de qualquer condição climática.
Garantir a segurança energética de um país é importante não só para o setor econômico, mas para toda a sociedade. É fundamental, né, hoje, né, a questão da segurança energética, porque assim, é o que move a economia da nossa sociedade, né? Então, assim, as indústrias, se não tiver energia, elas param, né? O comércio também paralisa, né? Os consumidores mais ainda, né? A gente tem um exemplo claro que foi em 2003, quando a gente teve o apagão aqui na ilha, né? Praticamente a cidade parou, né? A gente não podia nem dizer quando que ia voltar a energia, né? Exatamente por causa dessa questão que a segurança energética às vezes pode até afetar a segurança pública, né? Se a gente não tem esse recurso. Por isso, a segurança energética está diretamente ligada ao processo de transição energética justa, pela qual Santa Catarina e o país estão passando. O que se busca? Fazer uma transição energética para que essas fontes fósseis que emitem CO2, gases de efeito estufa, possam capturar esses gases, possam ter alternativas, produzir algum hidrogênio a partir da própria gaseificação do carvão, com captura de carbono. Enfim, tem toda uma tecnologia por trás, toda uma inovação por trás para ter essa transição energética. E também a economia. Se não for possível utilizar o carvão, certo? Qual vai ser a alternativa econômica da região? Pensando nisso, desde a aprovação de leis que norteiam o processo de mudança na matriz energética, visando fontes renováveis e limpas, o que se busca é pensar em como garantir energia a preços acessíveis ao consumidor, utilizando fontes estáveis e seguras e levando em consideração as pessoas e a natureza. A transição energética ela veio como uma demanda, né, da redução de gases de efeito estufa. Então, assim, aí se gerou essa necessidade, né, se gerou esse termo de transição energética, e aí abaixo desse termo transição energética vem, né, os outros termos, né, que é descarbonização, descentralização e digitalização do setor. Então, assim, uma coisa acaba puxando a outra. E aí, ao passo que eu tenho uma transição energética adequada, eu consigo atender de forma coerente a descentralização, a digitalização, a descarbonização, isso tudo gera também uma maior segurança energética, porque eu tenho uma diversificação, eu tenho um maior controle, né, e eu não afeto o meio ambiente. Mas se analisarmos a matriz elétrica, a nossa matriz é uma das mais renováveis. Em 2022, o país fechou o ano com 83% da matriz renovável, enquanto a média mundial gira em torno de 28%. Dados que já fazem o Brasil ser reconhecido mundialmente no campo da energia limpa e renovável, sendo um dos países líderes no tema transição energética para uma economia de baixo carbono.